Vampiros são criaturas folclóricas que invadem as mentes das pessoas há muitos anos. Seres malignos na teoria, mas o pior deles seria o maior dos vampiros, o Conde Drácula. Drácula e os vampiros em si já foram explorados em diversas mídias como livros, séries, filmes e claro que nos jogos não poderia ser diferente. E a melhor abordagem do tema viria a partir de 1986, nos transportando diretamente para o castelo do Drácula, o Castlevania. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois. E esse vídeo foi feito com a ajuda da Warp Zone, que tem várias revistas especializadas sobre games com um conteúdo espetacular. Então se você quiser saber mais sobre o assunto e adquirir as revistas da Warp Zone, vai ter o link aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. Castlevania foi criado em 1986 pela Konami e trazia Simon Belmont, da família dos Belmont, os caçadores de vampiros que deveriam evitar a ascensão do Conde Drácula, que ressurgia a cada geração vindo do seu castelo, o Castlevania. Sendo que o próprio castelo parecia vivo e surgia toda vez que o mal assolava o mundo. Mesmo sendo derrotado, o vampiro seria revivido a cada 100 anos e por isso um Belmont sempre estaria ali para evitar esse acontecimento. O primeiro jogo foi feito como história única, mas fez tanto sucesso que sequências viriam, criando assim uma série onde cada novo jogo ia se encaixando em algum momento da história de forma não cronológica. O problema é que atualmente existem mais de 30 lançamentos com o título de Castlevania, e para piorar, a cronologia foi lançada de forma desordenada. Mas nem todos eles fazem parte da linha do tempo oficial. Existem reboots, existem realidades alternativas, histórias paralelas que bagunçam mais ainda a cabeça dos jogadores. A intenção desse vídeo é apresentar a história de forma bem resumida, mas tentando ordenar de forma cronológica. Então a época de lançamento dos jogos vai ser diferente, mas desse jeito a história geral pode ser melhor entendida. O ano inicial é 1094. Leon Belmont era um nobre aristocrata e um honrado cavaleiro de 22 anos. Leon tinha Matthias Cronqvist como melhor amigo, um rapaz nobre também, de grande inteligência e conhecedor de alquimia. Matthias era casado com Elizabeth, mas a jovem morreu subitamente de uma doença desconhecida, deixando-o em lamentação, culpando Deus por levar sua amada. Leon era noivo de Sarah Trentold, que um certo dia desapareceu, raptada por um vampiro chamado Walter Bernhard, que a levou ao seu castelo. Leon então parte em sua busca e no meio da sua jornada conhece Rinaldo Gandolfi, um alquimista que lhe dá um simples chicote, uma arma para combater as ameaças no seu caminho. O problema é que quando Leon encontra Sarah, ela tinha sido amaldiçoada com o vampirismo e sem outra opção, ela se sacrifica unindo sua alma ao chicote de Leon, gerando assim, com sua alma pura, a Vampire Killer, um chicote especial forjado para se tornar uma arma contra as criaturas das trevas, a matadora de vampiros. Mas a maior revelação vem quando descobrimos que na verdade Matthias não estava se lamentando. Ele estava armando um plano para se vingar de Deus por ter levado sua esposa Elizabeth. E para isso, pretende se tornar um vampiro para viver eternamente. E para conseguir isso, ele manipulou Leon, Rinaldo, Sarah e até mesmo Walter para obter a alma de um vampiro e renascer a partir dela. E seu plano acaba dando certo. Matthias se torna um vampiro extremamente inteligente e poderoso e oferece a Leon que se una a ele. Mas Leon recusa e jura que em vez disso, ele e toda sua linhagem vão caçá-lo por toda a eternidade. A partir daí, Leon passou o Vampire Killer de geração em geração, enquanto Matthias se rebatizou depois de se tornar um vampiro e agora é conhecido como Drácula.
E tudo isso foi mostrado no jogo Lament of Innocence, lançado em 2003 para PlayStation 2. Muitas gerações depois, agora em 1475, Drácula conhece Lisa, que se torna sua segunda esposa. Mas ela era uma curandeira e qualquer um que mexesse com ciência era considerado um feiticeiro nessa época. Então por isso, ela foi queimada viva, sendo considerada uma bruxa. Em 1476, então Drácula e sua legião de seguidores inicia seu reino de terror pela Europa contra Deus e contra a igreja que matou Lisa. Com isso, a igreja pede ajuda para os maiores caçadores de vampiros. E é aí que Trevor Belmont, um dos descendentes de Leon, se prepara para enfrentar as trevas em seu castelo. Trevor tem a ajuda de 3 personagens, o pirata Grant Dynasty, a maga Sifa Belnades e Alucard, filho de Drácula com Lisa. Alucard é um dampiro, metade humano, metade vampiro, mas foi ensinado pela sua mãe antes de falecer que ele deveria ser bondoso com os humanos, mesmo que eles quisessem lhe fazer mal. E por isso, ele se levanta contra seu próprio pai. Então assim que Trevor destrói o Castlevania, Alucard desaparece, se sentindo culpado por enfrentá-lo. Grant fica na cidade para reconstruí-la, enquanto Trevor e Sifa se casam, mantendo os Belmont como os caçadores de vampiros mais respeitados do mundo. Como pode ser visto em Castlevania 3, Drácula's Curse de 1990, lançado para Nintendinho. Paralelo a isso, existiam 2 forjadores de demônios a serviço de Drácula, Hector e Isaac. Mas Hector abandonou o vampiro, já que não considerava corretas suas ações. E antes de morrer, Drácula amaldiçoou a todo o interior da Europa, gerando doenças, violência e heresia. Então 3 anos depois, em 1479, a noiva de Hector foi acusada de bruxaria e foi queimada viva. Mas ele sabia que isso tinha sido orquestrado por Isaac. Então Hector parte ao castelo mais uma vez, onde descobre se tratar de um plano da própria morte para ressuscitar Drácula, usando Hector como receptáculo. E ao recusar, a morte usa então Isaac, fazendo com que Hector tenha que evitar isso a todo custo. Tudo isso mostrado em Castlevania Curse of Darkness, lançado em 2005 para PlayStation 2. 100 anos depois da batalha de Trevor e Drácula, em 1576, Christopher Belmont entra no Castlevania para cumprir a missão da sua linhagem, seguindo o legado da família, em Castlevania The Adventure, lançado em 1989 para Game Boy, que depois ganhou o remake The Adventure Rebirth em 2010 para Wii. Mas pouco tempo depois, em 1591, Christopher descobre que Drácula não tinha realmente morrido, e o vampiro sequestrou seu filho Soleil. Então ele parte mais uma vez ao castelo em Castlevania 2 Belmont's Revenge de 1991, também para Game Boy. Naturalmente, depois desse evento, 100 anos depois, em 1691, o Conde Drácula ressurge e dessa vez Simon Belmont estava lá para acabar com as trevas no primeiro jogo da série a ser lançado. Castlevania de 1986, lançado originalmente para Nintendinho, teve também versões para MSX chamado Vampire Killer e outras releituras desse mesmo jogo, como foi em Haunted Castle, Super Castlevania 4 e Castlevania Chronicles. O problema é que antes de derrotar o vilão, Drácula lançou uma maldição sobre Simon que levaria seu corpo ao apodrecimento e consequentemente a sua morte. Mas sua energia vital seria transferida ao castelo para reviver o vampiro. Então 7 anos depois, em 1698, Simon sente as consequências do combate em Simon's Quest, lançado em 1988 também para Nintendinho. Com isso, Simon volta ao Castlevania para evitar a ressurreição de Drácula e acabar com sua maldição de uma vez por todas. Em 1748, Lydie Erlanger era amiga de infância de Juste Belmont, neto de Simon Belmont.
Então um dia, a garota é sequestrada e cabe a Just encontrá-la, junto com seu amigo Maxim. Mas a busca leva até o Castlevania, onde Maxim é possuído pela essência de Drácula. Então Just precisa salvar seus dois amigos e evitar a ressurreição do Conde, mostrado em Castlevania Harmony of Dissonance, lançado em 2002 para Game Boy Advance. Em 1792, o sequestro de donzelas aumenta no interior da Europa e uma das desaparecidas é Annette, noiva de Richter Belmont. Os desaparecimentos das moças era causado por Shaft, sacerdote a serviço de Drácula, na intenção de usar aquelas almas para ressuscitar seu mestre. Então Richter parte ao Castlevania em Drácula's X, Rondo of Blood, lançado em 1993 para PC, que teve outras adaptações nomeadas de Castlevania Drácula X e Drácula X Chronicles. Richter tem a ajuda da irmã de sua noiva nessa jornada, a jovem Maria Reynard. Eles saem vitoriosos desse combate contra Shaft e contra Drácula, mas Richter fica bastante debilitado nesse processo. Então 5 anos depois, em 1797, quando Richter desaparece, Maria vai buscá-lo e percebe que o Castlevania estava de volta. Nesse momento, Alucard sente o mal de Drácula ressurgindo e sem um Belmont para impedi-lo, ele próprio volta para enfrentar seu pai mais uma vez. Alucard encontra Maria pelo caminho e inclusive se depara com Richter sendo dominado por Shaft. Então Alucard o salva e parte em busca de derrotar o Conde Drácula. Tudo isso visto no clássico Symphony of the Night, lançado em 1997 para a PlayStation. Durante o século XIX, sem um ano exato, em 1800 e alguma coisa, o clã dos Belmont desapareceu. Foi nesse contexto que a Ordem de Eclésia é criada para conter os seres sobrenaturais que assolam o mundo. Então Shanoa é a escolhida para ser a pessoa que deveria deter Drácula nessa era. Mas Shanoa descobre uma traição de seu mestre, que a tinha escolhido para reviver o vampiro, como visto em Castlevania Order of Ecclesia, lançado em 2008 para Nintendo DS. Shanoa vence as trevas, mas os Belmont continuaram desaparecidos pelos anos seguintes, então em 1917, Elizabeth Bartley se autodenomina sobrinha de Drácula e pretende ressuscitá-lo. Com isso, ela orquestra o início da Primeira Guerra Mundial com a intenção de absorver todas as almas perdidas nesse combate para restaurar o vampiro. Então John Morris, filho de um antigo caçador de vampiros, junto de seu amigo Eric Lecarde, partem para impedir que o mal vença, como mostrado em Castlevania Bloodlines, lançado em 1994 para Mega Drive. Mas 27 anos depois, agora em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, a alma dos mortos em combate faz com que o Castlevania se materialize mais uma vez. E dessa vez, Browner é um vampiro que decide se tornar um novo conde, já que Drácula falhou tantas outras vezes. Mas isso não passava de um plano da própria morte para trazer Drácula mais uma vez. E o filho de John Morris, Jonathan Morris, parte para evitar que isso ocorra. Os eventos foram mostrados em Castlevania Portrait of Ruin, de 2006 para Nintendo DS. Em 1999, um eclipse solar previsto por Nostradamus seria o responsável por trazer Drácula mais uma vez. Nessa época, os Belmont retornaram com Julius, que consegue vencer o vampiro e trancar o Castlevania dentro do eclipse, assim matando definitivamente esse Drácula que surgiu com Matthias Cronqvist lá no início. Esses eventos de 1999 nunca foram retratados num jogo, mas serve de explicação e início para os eventos que ocorrem em 2035, quando Soma Cruz e Mina Rabuka entram num templo durante um eclipse e são transportados ao próprio Castlevania.
O problema é que com a morte de Drácula, sua essência precisava de um novo hospedeiro para ressurgir. Graham Jones é o novo candidato, então Soma Cruz é o único que pode fazer algo naquele momento. Ele recebe a ajuda de Yoko Belnades, descendente de Sifa, e de Genya Arikado, futuramente revelado como sendo o próprio Alucard. Esses eventos ocorrem em Castlevania Area of Sorrow, lançado em 2003 para Game Boy Advance. E que teve uma sequência que seguia os eventos de Soma Cruz, que dessa vez encontra o próprio Julius Belmont na sua jornada, trazida em Castlevania Dawn of Sorrow de 2005, lançado para Nintendo DS. Cronologicamente, esse seria o último evento até agora, mas Castlevania Grimoire of Souls já foi anunciado e será lançado para iOS num futuro próximo e deve fazer parte da linha do tempo original, provavelmente seguindo os eventos de Aria e Dawn of Sorrow. Em 2011, um reboot foi feito a partir do jogo Castlevania Lords of Shadow, que iria reiniciar toda a cronologia, criando assim uma nova linha onde apresentava Gabriel Belmont como um homem que se tornaria o próprio Drácula em 1047. Gabriel se tornaria o pai de Trevor, e Trevor, por sua vez, ao ser atacado por ele, se tornaria Alucard. Lords of Shadow acabou sendo uma reimaginação da série com uma cronologia própria, tendo sequência em Mirror of Fate, lançado em 2012, e Lords of Shadow 2, lançado em 2014. Essa é a história cronológica oficial até o momento, mas existem outras histórias paralelas, como eu já mencionei antes, com jogos que não se encaixam na linha do tempo original, que seria o caso de Castlevania Legends, lançado em 1997 para Game Boy. Castlevania 64 e Legacy of Darkness, lançado em 1999 para Nintendo 64. Castlevania Circle of the Moon, lançado em 2001 para Game Boy Advance. Castlevania Order of Shadows, lançado em 2007 para celulares. Castlevania Judgment, lançado em 2008 para Wii, e Castlevania Harmony of Despair, lançado em 2010 para Xbox 360 e PlayStation 3. Castlevania trouxe em seus primeiros jogos um gameplay muito parecido entre si, onde o jogador percorria o castelo de forma linear, enfrentando várias criaturas inspiradas em filmes e contos de terror, como zumbis, lobisomens, monstros de Frankenstein, múmias, medusas, fantasmas e por aí vai. Mas claro que os vampiros eram os principais inimigos, sendo o Conde Drácula o maior deles. A maioria dos jogos traziam a Vampire Killer, o chicote matador de vampiros, como arma lendária principal, usado pelos Belmont em seus combates passados de geração em geração, emprestando em alguns casos para outras famílias também. Mas existiam armas secundárias e até mesmo místicas que ajudavam nos combates. A progressão linear foi levemente alterado com o tempo, mas a maior revolução aconteceu em Symphony of the Night de 1997, que revolucionou a franquia e todo o gênero. Foi um jogo onde focava na exploração não linear do castelo, assumindo um lado RPG com níveis e equipamentos únicos. Um modelo que foi emprestado da franquia Metroid, mas que foi elevado e aprimorado, algo que foi utilizado a partir daqui por muitos e muitos jogos, se tornando um estilo único, batizado como Metroidvania. Inclusive, Symphony foi tão influente que a partir daqui, todos os personagens principais se pareciam com Alucard, e todos os próximos games tiveram esse ar mais gótico que foi trazido aqui também. A série apresentou personagens que se tornariam icônicos. Simon, Richter e Trevor Belmont talvez são os mais reconhecidos, além, é claro, de Alucard, o filho do próprio Drácula, que curiosamente é um antagonista do pai até mesmo no seu nome, já que Alucard é Drácula escrito ao contrário. E até os vilões ficaram marcados, como Shaft e principalmente a Morte, que é subordinada ao Conde Drácula aqui.
Castlevania é parcialmente baseado no Drácula de Bram Stoker, e isso é tão evidente que o romance foi basicamente incluído na cronologia, já que em sua história, Quincy Morris, personagem do romance, seria na verdade pai de John Morris, de Bloodlines, e avô de Jonathan Morris, de Portrait of Ruin. E além de tudo isso que já foi lançado, a série ganhou recentemente uma animação na Netflix, onde adapta a época de Castlevania 3, Drácula's Curse, explicando melhor o tempo em que Drácula conheceu Lisa e o que aconteceu com ela, mostrando até mesmo Alucard e trazendo Trevor como protagonista. A primeira temporada foi muito bem recebida e garantiu uma segunda, que deve ser lançada ainda em 2018. Castlevania já teve algumas derrapadas, com tantos jogos nem todos são tão perfeitos assim, mas a maioria é sim de uma qualidade bastante elevada. E não dá pra negar também que é uma franquia que revolucionou a indústria de videogames, criou fãs pelo mundo todo, consolidou um gênero e é uma das melhores, se não a melhor representação dos vampiros nos games. Então a gente espera que Alucard e os Belmonts voltem ainda por muitas e muitas gerações pela frente. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou desse vídeo e comenta qual é o seu jogo e o seu personagem favorito de Castlevania. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.